Bom dia. No Biblicamente Falando de hoje, quero nos trazer um assunto sobre debaixo deste tema aqui, ó. Deus habita no meio dos louvores. Esse é um versículo bíblico. Deus habita no meio dos louvores. Você vê que o louvor ele chama, né, a presença de Deus. Você vê que o texto ele vai dizer que Deus ele habita. Deus ele habita no meio dos louvores. Então o louvor ele chama a presença de Deus. O louvor ele vem com letras, com hinos fortes. Alguns são pregações que tocam o nosso coração, né? Que falam fortemente com nós. Quantos louvores eu ouço e choro, derramo lágrimas, sinto a presença de Deus poderosamente. Só que, e a palavra, né? A palavra ela ensina, a palavra ela edifica, a palavra de Deus, a pregação, o ensinamento alimenta a nós, alimenta a nossa alma, nos dá sabedoria, nos dá força, nos alicerça a palavra. Só que muitos lugares já aderiram por deixar de lado a palavra. Onde que Deus diz que o povo dele foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Jesus disse: o meu povo perece por não analisar as escrituras e nem o poder de Deus. Não analisar as escrituras é não analisar a palavra. Então o louvor ele tem sim muito a sua importância durante os cultos, durante as reuniões, mas temos que ter a palavra. Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que Davi ele tocava a harpa. Quando Saul estava endemoniado, chamavam Davi com a harpa para Davi louvar a Deus, e Davi ali adorava com a sua harpa, e o espírito maligno saía, o espírito mau saía da vida de Saul. Saul voltava a ter paz por causa da harpa, por causa da adoração, do louvor que Davi adorava. Você vê que nós temos vários ritmos, né? Qual o ritmo certo para se adorar a Deus? Claro que a maioria, não vou dizer já todas, né? A maioria das igrejas, ela tem ali já o seu ritmo, os hinos da harpa, tem os louvores avulsos, alguns louvores de alguns cantores aí que já são bem conhecidos. Mas sabemos que em louvor nós temos vários ritmos. Tem louvor que é em pagode, em samba, né? Lembra Regis Danese com o Pique Novo? Regis Danese, Pique Novo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então temos, né, em pagode, temos também em rap, temos também em rock. Hoje em dia, louvores em rock são normais nas igrejas, né? Com bateria, com guitarras, normal. Quando começou já não era normal, né? Porque aí vem no começo, vai saindo daquela algo que ali já tomou rotineiro, uma formalidade, vai saindo do formal, daquilo que já é formado, vai vindo algo novo, e veio, né, os louvores aí em rock e tranquilo. Só que ainda muitas pessoas, tem louvor em funk também, tem louvor em sertanejo. Só que ainda por parte de muitos ainda existe, né, um preconceito em alguns certos tipos de ritmo.
por causa, né, do seu ritmo. Na onde que o que eu quero trazer para nós é que Deus habita no meio dos louvores. Não importa o ritmo. O importante é o que está sendo anunciado, né? Seja sertanejo, seja funk, seja pagode, seja axé. Mas se a letra, né, ela tá falando ali da Bíblia em um outro ritmo, para uma outra categoria de pessoas que vai dar atenção para aquela que está sendo ouvindo, tudo bem, né? O que você acha? Porque tem pessoas que não vai parar para ouvir uma pregação cristã, que não vai parar para ouvir um hino cristão, mas aí vem um pagode, né, gospel, um pagode ali com um hino, e aquela pessoa ouve, como eu ouvia Zaqueu antes de me converter, lá pelo ano de 2000, se não me falha a memória, era 2007, 2006, 2008, essa música ainda estava em sucesso. E eu ouvia, sem ser cristão, e ouvia e gostava, e já conhecia a história de Zaqueu, né? Um pedaço da história de Zaqueu através de um pagode gospel, de um samba gospel. Eu tinha um certo tipo de preconceito também, quando eu via, eu falava, não, mas é um pagode gospel, já tive. Depois de convertido, né? Pagode gospel, sertanejo gospel. Só que aí depois você começa a analisar, né, entender, começa a pensar um pouco. Isso de quantas vezes já teve vez que ainda que eu eu já convertido e tinha um certo tipo de preconceito depois de convertido. Só que teve uma vez que eu tava vendo pessoas do mundo, e elas estavam tocando pagode gospel ao vivo, e eu tava vendo assim, né? Tava ali por aquele lugar, parei um pouco, fiquei vendo, comecei a sentir a presença de Deus ali, e eu falei, ué, mas, né? E sentindo a presença de Deus, falei, Deus está trabalhando ali naquele meio. A Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louve. Ó, o que a Bíblia diz? Todo aquele que tem fôlego louve o Senhor. A Bíblia não está dizendo todo crente, todo cristão louve o Senhor. A Bíblia diz é todo que tem fôlego, né? Então ali você vê pessoas que ainda não se converteram, mas estão ali adorando, estão ali louvando. Eu sentindo aquela presença e olhando e pensando, né, e entendi que Deus está trabalhando naquele lugar. Deus está trabalhando por intermédio do louvor. Eles não estavam cantando, né, ali um hino, mas um pagode gospel ele estava. E Deus estava ali, ó, trabalhando na vida deles. Muitas das vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Queremos falar, é só até aqui que ele trabalha, é aqui, ó. Dentro dessas 4 linhas é o lugar onde ele trabalha, e não é. Então Deus, ele habita no meio dos louvores, né? Ontem eu falei sobre poluição visual. Temos também a poluição auditiva, né? Poluição sonora, do som. Hoje em dia também está em alta. É carro para todo lado, cada tipo de som, né? Crianças que já são levadas por esses certos tipos de som, que não é bom, que não é legal. Mas se é bom, se tá ali ensinando, falando algo que edifica. Deixar essa palavra então para o nosso dia de hoje, terça-feira, dia 13. Deus habita no meio dos louvores. Que Deus abençoe.